Muito bem, pessoal, agora para valer. Bom, a minha proposta vai se mostrar para vocês aqui, construir, a gente vai criar um jogo da adivinhação. Vou explicar para vocês como é que é. Então, nós vamos criar uma aplicação primeiro, em Java. Nosso objetivo é que nós vamos chegar na parte de desenvolvimento web com Java, usando a tecnologia Spring. Só que a gente precisa conhecer os conceitos do Java. Já fizemos algumas aulas, mostramos algumas coisas. Então, hoje, nós vamos focar na parte de tratamento de erros e vamos avançar um pouquinho na parte de orientação a objeto, termos práticos. E a gente vai fazer isso, de fato, na prática, desenvolvendo um código. Tá? E a gente vai rever toda a construção de uma aplicação, utilizando Eclipse, a compilação, coisas que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula novamente, estudem, revejam as aulas anteriores. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Eu estou com o meu Eclipse aberto e eu vou seguir esse material aqui que eu já compartilhei lá no Classroom de vocês. Eu vou seguir rigorosamente o que está aqui, tá? Jogo da adivinhação. São duas partes. A gente vai fechar as duas partes hoje. Então, não se preocupem, meu objetivo aqui é passar todo o conceito para vocês, o desenvolvimento. Então, a gente vai até o final da gravação e aí depois a gente abre para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, tá bom? Vamos tentar render o máximo aqui. Embora na próxima aula, nessa semana ainda, a gente vai fazer uma aula para poder tirar as dúvidas, tá? E aí, na outra semana, a gente vai fazer uma prática com vocês, no laboratório, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar, então, isso aqui é uma introduçãozinha do que vai ser esse joguinho, onde a gente vai implementar orientação a objetos e tratamento de erros, tá? Vamos trabalhar com Eclipse. Então, um algoritmo básico, nesse primeiro momento, a gente simplesmente vai rever a criação de uma aplicação, onde eu vou exibir o título da aplicação. A gente vai montar aqui ou melhor, nessa primeira etapa, a gente só vai exibir o título. Na etapa 2, a gente vai implementar a entrada de dados, o cálculo do número e comparação, e depois a exibição do resultado. Eu não vou comentar toda essa lógica aqui agora, porque eu vou deixar para a parte 2. Agora, a gente só vai criar uma aplicação para poder exibir o título, jogo da adivinhação. Só isso. Tá? Então, vamos lá, olha só. Eu aqui recomendo, né, que vocês estudem esse vídeo que eu falo sobre o Eclipse. E aí a gente vai abrir o Eclipse. Então, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Eu já vou pegar nesse ponto aqui, ó. Então, eu vou seguir, vocês vão ver que eu vou seguir esse material aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui o Eclipse, deixa eu fechar tudo aqui. Opa, já estou com o Eclipse aberto. Tá? Então, estou com o Eclipse aberto, vou seguir esse material. Vou clicar aqui no File, ó, New Java Project, File, New Java Project. Só me acompanhe, tá? Aqui vou colocar o nome do projeto, App Jogo da Adivinhação. Então, vou colocar aqui, ó, App Jogo Adivinhação. Adivinhacal. Só que eu vou colocar 2, porque eu já tenho um. Tá? Vou colocar App Jogo Adivinhação 2. Porque eu já tenho um, para não ficar digitando tudo novamente, eu vou copiar os códigos que eu vou, para não ficar digitando aqui e não perder tempo. Tá? Beleza, depois que eu digitei isso, ó, vim aqui em Next. Tá? Legal. Ele vai criar isso aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Sim, ele vai criar na minha pasta padrão. Tá? Vou criar uma pasta lá, Jogo da Adivinhação 2. Tudo bem. Venho aqui. Bom, isso aqui eu vou confirmar, essa parte aqui é uma parte do Eclipse, né, onde ele vai criar esse projeto, App Jogo da Adivinhação 2, ele vai criar uma pastinha bin, onde ele vai colocar as classes que a gente vai executar, e aí é simplesmente clicar em Finish, tá? Ó, você vê que todo o meu passo a passo está descrito aqui. Vou clicar em Finish. Legal, agora eu já tenho um projeto criado aqui, ó, Jogo da Adivinhação. A fonte está pequenininha, mas eu vou estar dizendo para vocês o que eu estou fazendo, tá? Então, aqui está, App Jogo da Adivinhação 2, foi o que eu criei.
E é exatamente o que ele criou aqui, ó, app Jogo da Adivinhação. Tá, então, essa é a estrutura inicial do nosso app. Dentro dessa pasta SRC, que eu tenho aqui, ó, esse RSRC, que ele criou automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma class, que é a nossa classe, que esse é conceito das aulas anteriores, né? Vou criar uma classe. Então, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, venho em New Class. E essa classe eu vou chamar Jogo da Adivinha Cal. Então, vamos lá. Clico com o botão direito aqui, New Class. Aqui eu vou colocar o nome Jogo da Adivinha Cal. Então, vou colocar aqui, ó, Jogo da Adivinha Cal. Aqui eu posso colocar esse nome, porque eu estou dentro dessa pasta app Jogo Adivinhação 2. Então, eu vou criar essa classe aqui do jeitinho que eu coloquei aqui. Tá? Feito isso, olha, peço para clicar no Finish para ele poder criar a classe. Cliquei aqui, ele já criou uma classe. Então, criou uma classe com essa aparência aqui, né? Com esse esqueleto aqui, ó. Public Class Jogo da Adivinhação. Estou criando uma classe com esse nome. E aí vem aquelas recomendações, são as boas práticas. Toda classe começa com letra maiúscula. E quando eu tenho um nome composto, nesse caso aqui, ó, são 3 palavras, Jogo da Adivinhação, ou Adivinha Cal. A primeira letra de cada palavra eu coloco em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas. Isso são boas práticas. Lembra, Thiago? A gente falou nas últimas aulas. Então, avanço aqui, ó. Ele criou essa estrutura. Eu simplesmente vou implementar o título aqui. Eu vou criar uma classe executável, que eu expliquei nas últimas aulas também. Então, o que eu vou fazer? Para a gente poder criar uma classe executável, eu preciso criar um método aqui dentro, um método main. Então, eu vou colocar public static void main. Public static void main. Vou colocar entre parênteses os argumentos string args. Fechei, o jeitinho que está aqui. Abro chaves, dou enter, ele já criou uma outra chave aqui, ó. Então, esse é o nome da classe. Fazendo uma analogia para quem está chegando, com aquelas aplicações que nós criamos lá na linguagem C. Isso aqui seria o meu programa, o nome do meu programa. Tá? Ele vai criar um executável, ou melhor, ele vai gerar um bytecode, no caso do Java, com esse nome, Jogo da Adivinhação. E ele vai executar o que tiver dentro desse método main aqui, ó, dentro desse método principal. Então, aqui dentro do método main, eu vou dizer para ele o seguinte, eu quero que você imprima uma mensagem na tela, cujo título vai ser Jogo da Adivinha Cal. Para eu poder imprimir alguma coisa em Java, eu vou usar o system.out.print. Observe, eu quero chamar a atenção de vocês que dentro do Eclipse, como é uma IDE, né, é uma IDE, o que significa IDE mesmo, gente? IDE? IDE. 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 Como é que é? Ambiente Integrado de Desenvolvimento, né? Ele está integrando o ambiente de desenvolvimento. Aqui eu digito, aqui eu compilo, aqui eu executo, eu faço tudo, tá? Essa é a nossa ideia. Qual foi a ideia que a gente aprendeu mesmo no módulo passado? Deve ser mais, né? Legal. Então, aqui, à medida que eu vou digitando, o que ele faz? Ele vai me sugerindo algumas coisas. Como eu quero utilizar o println, está aqui já colocou aqui embaixo, ó, println, tá vendo? Ele já me ajudou. Vou colocar entre aspas o que eu quero mostrar na tela. Eu quero mostrar o jogo da adivinhação. Então, 1, 2, 3, 4, jogo da adivinhação. Jogo da adivinhação. 1, 2, 3, 4, pronto. Eu só quero fazer isso. Relembrando rapidamente, esse system aqui, ó, esse system
o que significa esse system? Esse system the system class contain several useful class fields and methods. Quer dizer, essa classe system contém diversos métodos muito úteis para a gente poder utilizar dentro do Java. Então, isso é uma classe do Java. Eu vou utilizar os recursos dela. Esse out significa o quê? Significa o pacote, que é a pasta onde está essa classe. E esse println, isso aqui é um método, tá vendo? Eu passo o mouse em cima das palavrinhas, a ideia me explica o que é. Isso é um método que tem o objetivo de eu imprimir alguma coisa, tá? Então, eu vou imprimir essa string aqui, é o jogo da adivinhação. Então, dentro do meu Eclipse, eu simplesmente vou vir aqui, ó, na barra de ferramentas, eu vou clicar em Save All, são esses disquetinhos empilhados. Eu clico aqui, ele salva. Para eu executar isso aqui, basta eu simplesmente clicar com o botão direito aqui nessa área, ele abre esse menu pop-up, eu venho Run as Java Application, clico aqui, tá lá, ele imprimiu lá embaixo o meu título, jogo da adivinhação. Tudo bem? Essa foi a primeira parte. Ou seja, criei uma aplicação nova chamada App Jogo da Adivinhação 2, criei uma aplicação, um projeto. Dentro desse projeto eu criei apenas uma classe executável, chamada Jogo da Adivinhação, ou Jogo da Adivinhacal. O que caracteriza essa classe como executável? A gente tem o método main. E aqui, dentro do método main, quando eu mandar executar, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro. Tá? Foi isso que ele fez. Eu vou vir aqui no material, olha, e vou ver que é exatamente isso que nós fizemos. Aqui, ó, eu explico exatamente quais os passos que vocês vão desenvolver. Então, vocês podem seguir o vídeo e acompanhar nesses slides, tá? Tá vendo? Depois que eu clico, Java Application, ele vai executar, mostrar o resultado aqui embaixo. E pronto. Essa é a primeira parte, tá? Beleza. Agora eu vou para a parte 2. Agora eu vou entrar na lógica do jogo mesmo. Então, vamos lá. Vamos para a parte 2 aqui. Jogo da adivinhação, parte 2. Então, isso aqui é um pouquinho... não é coisa simples também? Vai ficar bem rápido para a gente poder desenvolver aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? A primeira etapa do jogo já foi concluída. A segunda etapa vai ser a seguinte. Eu vou desenvolver uma entrada de dados. Então, como é que vai funcionar esse jogo? Agora sim, vamos entrar na parte da lógica, William. A lógica vai ser a seguinte. A aplicação vai pedir para eu digitar um número. Por exemplo, de 1 a 5, tá? Aí eu vou digitar, Gilcélio, número 2. Essa é a etapa de entrada de dados. A etapa 3, que essa aqui é cálculo do número e comparação, é o seguinte, a máquina vai calcular aleatoriamente o número de 1 a 5, e aí ele vai definir um número qualquer, aleatório, eu não sei qual o número. Ele vai estabelecer lá o 3. Aí ele vai comparar o 3 que ele calculou com o 2 que eu digitei. Aí aqui ele vai fazer a comparação. Aí ele vai verificar o seguinte, olha, o que você digitou é igual ao que o computador calculou? Se for, ele vai exibir o resultado. Você acertou. Se for diferente, ele vai dizer assim, ó, você errou. Certo? Quer dizer, eu vou tentar adivinhar um número que o computador vai calcular. Tudo bem? Essa é a lógica da aplicação, tá? Então, vamos lá. Vamos na massa agora. Muito bem. Então, é isso aqui, olha, que a gente vai desenvolver agora. Tá? É isso aqui que a gente vai desenvolver. Então, vamos lá. Então, olha, aqui eu deixei tudo muito bem configurado aqui para depois vocês estudarem com calma. Tá? Então, vamos lá. Vamos no código. Vamos vir aqui, ó, na aplicação. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui no Eclipse. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer passo a passo, tá? Então, primeiro eu vou implementar a entrada de dados. Eu vou vir aqui nesse meu jogo da adivinhação que já está prontinho aqui, ó. Eu vou copiar só essa parte, tá? E aí explico para vocês, para não ter que ficar digitando, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ela está pronta. O que eu vou fazer agora é essa linha de baixo aqui, ó. Tá?
essa linha de baixo aqui. Tá? Então, vou dar um Ctrl+C aqui e vou acrescentar aqui dentro. Ó. Ctrl+C. Vamos rever alguns conceitos interessantes. Observem o seguinte, eu aqui estou definindo uma variável chamada número, do tipo inteiro. Tá? Isso aqui é básico de programação que vocês já estudaram comigo, tá? Isso aqui, inclusive, é linguagem C, então não é novidade para vocês, não, tá? Esse número do tipo inteiro, ele está recebendo o resultado de uma função chamada texto digitado. Se fosse na linguagem C, como nós estudamos, isso aqui seria uma função, só que em Java, a gente não chama isso de função, nós chamamos isso de método, tá? Método. Então, vamos lá. Eu, como já estou com isso aqui prontinho, eu vou copiar esse método e vou só explicar para vocês, tá? Olha aqui, ó. Método está aqui, ó. Método texto digitado. Está aqui dentro. Vou dar um Ctrl+C aqui. Tá? E vou fazer o seguinte. Opa. Volta aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Esse meu método está aqui, ó. Método main. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse novo método, que é o texto digitado. Tá? E aí, para não ficar simplesmente, para eu digitar um número e não ter um resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir aqui embaixo, ó, vou pegar um gancho aqui, ó, eu vou imprimir aqui simplesmente o número que ele digitou. Tá? Então, eu vou imprimir, vou fazer direto aqui. Vou fazer aqui um system, ó, vou fazer exatamente como eu fiz nessa linha de 5, na linha de cima. System.out.println, aqui eu vou colocar assim, ó. Vou mandar escrever assim, ó. Número digitado. Número digitado, 2 pontos. Vou escrever na frente o que ele digitou. Vou colocar um mais aqui e vou mandar ele mostrar esse número. Ele digitou. Vou colar aqui. Tá? Então, agora sim. Agora eu vou explicar para vocês toda a nossa aplicação até esse momento, até esse ponto aqui. Então, olha só. Aqui vocês já entenderam que eu imprimi a mensagem. E agora, quando chega na linha 7, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. A aplicação ela vai parar nesse ponto e vai executar esse método. Aqui no Eclipse, quando eu seguro a tecla Ctrl e clico em cima do método, ó, ele vai lá no método. Tá vendo? Esse método aqui não é um método main, como é esse de cima. Esse aqui é um método chamado texto digitado. Então, agora a gente vai aproveitar para relembrar aquilo que a gente viu lá no primeiro módulo, lá no primeiro período de vocês, onde eu vou fazer a chamada de uma função. Então, isso aqui é como se fosse uma função. Essa função, ou esse método, ele vai retornar um número inteiro. Tá vendo? Eu chamo, lembram ele? Eu chamo a função, ele retorna um número inteiro. Aí eu tenho que dizer para ele qual é o número de retorno. Certo? E eu não estou passando nenhum parâmetro para ele. Então, ele vai fazer tudo aqui dentro. Ele só vai retornar um valor. E o valor que o cara digitou. Tá? Bom, quando ele entrar nesse método, o que ele vai fazer? Ó, ele define uma variável aqui chamada valor. Tá? Define uma variável chamada valor. Aqui dentro entram alguns conceitos novos que vocês vão aprender agora. Eu, quando quero fazer um tratamento de erros, pessoal, que é um dos assuntos que eu vou apresentar para vocês, eu utilizo sempre um bloco chamado try. Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, tente fazer isso aqui. Ó. Inclusive, eu vou até dar uma indentada aqui. Ó. Quando eu clico com o botão direito aqui, eu venho em Source, Format, clico aqui, ó, ele vai dar uma ajustada para mim, tá vendo? O Eclipse vai e deixa a minha aplicação toda indentada, tudo bonitinho, essas margens, tá? Tudo certinho.
Então, ele tenta fazer o que está entre essas chaves aqui. Se houver alguma exceção, se houver algum erro aqui dentro, ele vai entrar nesse cat exception. E a exceção que acontecer, eu posso fazer um tratamento. Eu mando uma mensagem, olha, houve um erro. E eu, como pode ser um erro genérico, eu vou fazer o seguinte, ó, esse erro vai ficar armazenado em getMessage. Esse erro vai ficar armazenado dentro desse objeto E. Esse objeto E é exatamente, ó, um objeto criado a partir dessa classe exception. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso, porque na prática vocês vão entender, tá, esses conceitos. Mas o fato é que, se houver um erro, ele vai cair nesse cat. Eu tento fazer isso aqui. Se acontecer qualquer tipo de erro aqui dentro, algum erro, imagine que houve um erro de sistema qualquer, ele vai chamar essa exception. Ele vai executar essa classe exception, ele vai criar um objeto chamado E e vai armazenar dentro desse objeto aqui o erro que ocorreu. E esse objeto E, que é proveniente da classe exception, ele vai conter uma mensagem de erro que eu vou poder expressar por meio desse método getMessage. O getMessage vai imprimir para mim o tipo de erro que aconteceu. Tá? Mas eu não vou considerar essa parte aqui, que eu quero, num primeiro momento, estudar um caminho feliz, né? Vai dar tudo certo na primeira vez que eu for executar isso aqui, não vai ter problema nenhum. Então, vamos estudar o que está dentro desse try aqui. Qual que é a minha lógica, basicamente? Minha lógica é a seguinte, olha, em primeiro lugar, ele cria uma variável do tipo str. Tá? Essa variável str está recebendo aqui, ó, espaço. Na linha de baixo, o que eu faço? Eu estou criando um objeto chamado in a partir de uma classe chamada bufferHeader. Esse objeto in vai ser responsável por fazer a recepção de dados, que eu vou fazer na linha 17. Só que antes de fazer a recepção de dados aqui, eu vou imprimir uma mensagem, que vai ser uma mensagem para ele digitar o que eu vou receber. Então, a mensagem que vai aparecer é a seguinte: digite o seu palpite. E quando chegar na linha 17, o cursor vai parar aqui, para eu digitar esse valor. E aí, nesse momento, eu vou digitar o meu palpite. Eu vou digitar, por exemplo, 2 aqui. Tá? Quando eu digitar o 2, aí eu vou entrar numa outra fase, em que eu tenho que calcular um número, né? Só que nesse primeiro momento aqui, eu só vou digitar o valor e imprimir. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Esse valor que eu recebi numa string, uma cadeia de caractere, eu vou transformar para um número. Para eu transformar um valor string para um número, eu tenho que usar um método chamado parseInt, proveniente de uma classe chamada integer. Observe que eu estou usando muito esses termos classe e objeto, né? Classe e objeto. Por enquanto, o que vocês entendem de classe é o nome da classe jogo de adivinhação que a gente criou, né? Só que o Java nos oferece muitas classes, nós usamos essas classes dele. Tá? Uma delas vai ser uma classe, inclusive uma classe que nós vamos importar, que é esse bufferHeader aqui, ó, que ele já até importou aqui em cima. BufferHeader. Que a gente vai utilizar o objeto in. Nesse objeto in, eu tenho o método readLine, que vai fazer recepção de dados. Na linha de baixo, eu pego o valor str, que eu atribuí aqui para a minha variável str, e vou converter para um valor inteiro, usando o método parseInt. E esse valor inteiro vai ser atribuído para a minha variável chamada valor. E olha aqui, o valor, olha, a gente definiu na linha 12 ele como inteiro. Tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Ele tem um range ou você pode digitar?
Eu não estou aqui me preocupando em algum tipo de validação, não. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou forçar, assim, vou digitar um número simples. Tá? Até porque eu vou receber como string, uma cadeia de caractere. E eu vou transformar em inteiro. Eu poderia ter problema, sim. Porque aí, você lembra aquele conceito do inteiro, pequeno inteiro? Ele tem um limite. Se eu colocar aqui 50 trilhões, ele vai dar um problema, porque vai estourar o meu inteiro. Tá? Então, eu vou colocar um número simples para não ter problema. Tá? Não vou entrar nesses critérios, entendeu, William? Bom, aí depois que eu recebi esse valor aqui, olha, vamos imaginar que não aconteceu problema nenhum. Ele simplesmente vai imprimir esses pontinhos na tela e vai retornar o valor. Então, esse método texto digitado, ele vai retornar um inteiro, que é o inteiro que está dentro dessa variável valor. Então, se eu digitei 2, o Juscelio, ele vai retornar 2. E esse 2, ele volta aqui para cima, lembra? Eu não chamei a função aqui? Essa função retornou 2. Esse 2 vai ser atribuído para número. E eu vou imprimir aqui, ó, número digitado. Ele vai imprimir 2. Tá? Então, eu vou executar, porque aí vocês vão ver isso aqui acontecer, e depois vai ficar mais claro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui está pronto, vou clicar com o botão direito aqui, ó. Aliás, deixa eu limpar o console, ó. O console aqui, eu clico com o botão direito, dou um clear, limpei. Eu venho nessa área em branco aqui de novo no meu código, e eu vou executar. Então, ele vai executar o método main. Então, vamos lá, cliquei com o botão direito, vem aqui, ó, run as Java Application, cliquei. Bom, aqui ele... porque eu não salvei. Beleza, eu vou salvar. Ok. Ó, ele parou aqui, ó, nesse ponto, ó. Digite o seu palpite. Tá? Então, ele parou aqui, ó. O que aconteceu? Ele chamou o método, ele entrou dentro da função e parou aqui, ó. Digite o seu palpite. Ele parou na linha 17. Digite o seu palpite, está esperando digitar qualquer coisa aqui. Ele está nesse ponto aqui, ó. In.readline, aguardando eu digitar. O que eu digitar, ele vai jogar para dentro do str. Então, William, eu vou digitar 2. Ok, Thiago? Ok, Otávio? Ok, Mônica? Ok? Então, vamos lá. Eric, Ellen, Juscelio. Agora eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai vir para a linha 18, ele vai pegar esse 2, que está do tipo string, vai transformar no valor numérico, e vai retornar aqui para cima. Quando ele retornar aqui para cima, ele vai imprimir. Ou melhor, ele primeiro vai imprimir esses tracinhos aqui, e depois ele vai imprimir número digitado, o número que eu digitei. Tá? Então, vou dar Enter aqui, ó. Olha lá. Ele imprimiu os tracinhos, imprimiu embaixo o número digitado, o número que eu digitei. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui no Eclipse. Vamos supor, Eric, que eu queria fazer uma depuração do código. Eu quero ver ele executando linha a linha, tá? Lá no Dev C++, eu não mostrei isso para vocês. Aqui eu já vou mostrar, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou marcar um breakpoint. Vou aqui na linha 6, ó. Linha 6, ó. Dê um clique duplo. Isso aqui é um breakpoint. Então, quando eu executar o depurador, ele vai parar nessa linha, tá? E aí eu vou marcar um breakpoint aqui dentro, ó. Eu vou parar aqui na linha 7 também. Vai parar aqui na linha 7 também, tá? E vai parar aqui nessa linha aqui embaixo também, ó. Tá? Então, quando for executar agora, ele vai pausando linha a linha. Só que para fazer essa depuração é diferente. Eu simplesmente venho aqui, ó, clico com o botão direito, eu não posso vir no Run as Java Application. Eu tenho que vir no Debug as Java Application. Tá? Então, eu cliquei, ó, Debug as Java Application, cliquei aqui. O que ele vai fazer? Ele entrou nessa parte aqui, ó, ele pede para mim, ó, você tem que mudar a sua perspectiva. Eu vou dizer que sim, vou clicar no switch. Switch. Ele mudou a perspectiva. Legal. Ele já parou aqui, ó. Parou nesse ponto aqui. Então, olha só, gente.
que a gente vai fazer aqui agora? Ó, deixa eu subir aqui. Aqui em cima, ele criou um painel para mim. Ó. Tentem acompanhar aqui. Ó. Aqui está Step Into e Step Over, que é o F5 e o F6. Esse F6, ele vai simplesmente pular para a linha de baixo. Então, eu estou na linha 6. Ó. Quando eu clicar aqui no Step Over, ó, cliquei, tá vendo? Ele pulou para a linha 7. Ok, Eric? Eu vou executar passo a passo. Só que aqui, isso aqui não é um método, texto digitado não é uma função, eu quero entrar na função, quero depurar a função. Então, eu não vou usar esse Step Over, eu vou usar o Step Into, o F5, para entrar na função. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, clico, ó, ele entrou na função, tá vendo? Estou dentro do texto digitado. Então, agora ele vai executar passo a passo. Eu vou usar novamente aqui o Step Over, tá vendo? Ó, Step Over, ó. Clico aqui, tá vendo? Observem que aqui nesse painelzinho aqui, ó, ele mostra todos os valores que eu estou trabalhando. Ó. O valor aqui, a variável que eu criei, está com 0, tá vendo? Então, agora eu vou avançar um pouquinho mais, ó. Step Over. Ó. Tá vendo? Aqui ele já criou a variável string, aqui ele já mostrou para mim que ele criou uma variável string. Tá vendo? Isso é o painel de depuração. Lembra que eu comentei com você, no período passado, que a gente ia fazer a depuração? É isso aqui. Que aí se você tiver um erro, você consegue identificar exatamente onde é que está seu erro, inclusive de lógica, né? Que você está acompanhando o que ele está fazendo, né? Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, vou avançar um pouquinho mais. Ó, Step Over. Ó. Nessa linha aqui, ele vai imprimir aqui embaixo, digite seu palpite, ó. Vou clicar, Step Over. Ó, já imprimiu aqui. Nesse ponto que a gente parou agora, é o ponto em que ele vai fazer recepção de dados. Então, ó, Step Over. Então, Juscelio, ó, ele parou nesse ponto aguardando que eu digite um valor. Então, eu vou vir aqui para baixo e vou digitar 2 novamente, tá? Vou digitar 2. E agora eu vou dar Enter. Quando eu der o Enter, ele vai pular para a linha de baixo, ó. Enter. Tá vendo? Então, ele já pulou dessa parte. Lembra que ele estava parado aqui, aguardando uma repetição? Como eu digitei, ele veio para a linha de baixo. Então, nessa linha de baixo, o que a gente vai fazer? Inclusive, ele diz aqui, eu criei um objeto chamado in. Agora, ele vai fazer esse parse. Ele vai pegar string, str, e transformar em valor numérico. Então, ó, Step Over. Ó. Step Over. Pulei para a linha de baixo. Então, agora, olha só. Observe que o valor agora já está com valor 2. Ó. Esse valor aqui que eu atribuí o str, ele já está com valor 2, tá vendo? Agora, ele vai imprimir os tracinhos. Beleza, tá, Dilson? Vai no pique, senão você vai perder esse ônibus lá, cara. Vai no pique, cara. Valeu. Vamos lá, ó. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, ó. Depois você assiste a gravação restante lá, ó, Dilson. Step Over, ó. Imprimiu o tracinho, tá vendo? Agora, o que vai acontecer? Ele não vai entrar na exceção, porque não deu erro nenhum. Né? Então, ele vai cair para a linha 23. Ele não vai entrar nessa linha 21, porque não houve exceção. Então, olha só. Ele vai pular, ó, Step Over. Tá vendo? Ele pulou para a linha 23. Agora, quando ele der o return, ele vai voltar lá para cima, de onde foi chamado. Aqui, ó. Step Over, ó. Ó, voltou aqui para cima, tá vendo? Então, nesse momento, ele vai atribuir para número o valor que foi digitado. Observe que nesse painel vai aparecer isso, ó. Quer ver, ó? Step Over. Ó, pulou para baixo. Aqui, ó. Já apareceu aqui que o número tem o valor 2. O número agora já está com aquele 2 que foi retornado do texto digitado. Não fica legal para entender bem a lógica do programinha? Então, agora eu vou imprimir o número. Ó, só faltou imprimir o número. Agora eu vou clicar aqui, ó, no Step Over. Imprimir o número. O número digitado é 2. Tá certo? Bom, eu não preciso mais da depuração, né? Eu já fiz toda a etapa, né? Então, agora eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, para ele fazer um resume. Ó, resume, acabou. Tudo bem? Agora, aqui em cima, o Eclipse, ele saiu do modo Java, ele passou para o modo depuração. Eu vou voltar aqui para o modo Java. Vou sair do debug, tá? Vou clicar aqui no modo Java. Aí ele volta aquela estaca zero. Tá certo? Bom, vou fazer o seguinte.
Eu vou dar uma parada até aqui, porque senão a gente vai esticar muito o vídeo, porque agora eu vou perguntar para vocês se vocês tiveram algumas dúvidas, até esse ponto, só em termos de lógica, tá? Se bem que eu acho que dá para avançar mais um pouquinho, né? Deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês aqui, tá? Eu vou agora, o meu foco da explicação aqui é em cima das classes que nós utilizamos, tá? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte aqui. Aqui em cima a gente executou o método main. Aliás, eu vou fazer a depuração de novo, que aí eu vou comentando à medida que a gente for passando nas classes, tá? Vim aqui, ó, debug as Java Application. Ele vai começar de novo, eu vou alternar para o modo depuração, ele vai parar ali em cima. Nesse ponto aqui, olha, nenhuma novidade. Estou executando o método main, estou imprimindo, step over. Aqui nesse ponto também nenhuma novidade, eu chamei o método texto digitado, ele vai entrar no texto digitado, step over. Ah, gente, puxa vida, hein? Eu tenho que abortar aqui, porque eu tinha que ter entrado, eu tinha que ter dado step in, né? Para poder entrar dentro do método. Deixa eu clicar com direito, debug, Java Application. Olha, comecei de novo, aqui é step over. Mas aqui, como eu quero entrar no texto, no método do texto digitado, eu tenho que clicar aqui no step into. Ok, Otávio? Ó, entrei, tá? Aqui na linha 12, nenhuma novidade, cria variável valor, step over. Aqui sim, ó, eu estou criando uma variável str do tipo string. Por isso, eu utilizei a classe Java String para isso. A string em Java é uma classe, tá? Não é um tipo, viu, pessoal? Não é tipo, é uma classe. Step over. Aqui sim, aqui tem uma novidade. Aqui eu estou criando um objeto in a partir da classe BufferHeader. Então, tenta imaginar, gente, que algum cara, criou uma classe chamada BufferHeader. Entendeu, Eric? Assim como eu estou criando essa classe jogo da adivinhação, alguém criou esse BufferHeader. Qual o objetivo? Me permitir digitar dados. E aí, como é que eu consigo utilizar essa classe para poder fazer uma recepção de dados? Eu tenho que criar um objeto a partir dessa classe. E como é que eu crio isso? Eu coloco o nome da classe e o nome do objeto. Esse igual new, o nome da classe, vamos entender no primeiro momento que é uma receita de bolo, tá? Até porque essa classe é um pouquinho complexa, ela utiliza, inclusive, uma outra classe chamada input stream header, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, tá? O fato é que eu criei um objeto. E olha só esse objeto entrando em ação agora, olha. Step over, aqui nenhuma novidade, ele vai simplesmente escrever essa mensagem lá embaixo, ó. Digite seu palpite. Agora sim, pessoal, na linha 17, aqui o objeto in entrou em ação. Lembra que eu falei, Juscelio, que a classe BufferHeader me permite digitar alguma coisa? O in é o objeto. Esse objeto tem um método chamado readline. Gente, toda a atenção do mundo aqui agora. Essa minha classe aqui, eu não estou criando um método chamado texto digitado? O cara que criou a classe BufferHeader criou um método chamado readline. Certo? Da mesma forma que eu criei esse aqui. É por isso que o Java é uma linguagem super aberta. Entendeu? Eu estou criando uma classe, um objeto que uma outra pessoa depois vai poder usar isso aqui. Certo? Assim como eu estou usando desse cara, esse BufferHeader. Esse readline, qual o objetivo dele? É fazer com que eu digite alguma coisa. E o resultado da minha digitação eu vou atribuir para essa variável str. Olha, a característica dessa classe BufferHeader é que ele só trabalha com string. Aí você vai me perguntar, o Eric, e se eu quiser receber já numa classe que me permita a entrada de um número? Posso. Existe uma classe, tá? Especificamente para um número, certo? Mas eu estou usando aqui essa classe, string, para mostrar para vocês que na linha de baixo eu faço um parse. E o que é um parse? Aqui ele está esperando um número, né? Então eu vou digitar aqui 2. Aqui, ó. O que é o parse?
Eu estou usando uma outra classe, a classe integer. Lembra que eu criei uma classe string aqui em cima? Aqui eu estou usando uma classe integer, que possui vários métodos. Essa classe integer, ó, vou passar o mouse em cima dela. Olha o que o Eclipse vai dizer para mim, ó. Java lang integer. The integer class wraps a value of the primitive type int in an object. An object of type integer contains a single find whose type is init. O que ele está dizendo aqui? Ó? A classe integer, ela faz um wraps, né? Ele pega e transforma um tipo que eu recebi num tipo inteiro primitivo. É isso que ele está dizendo para mim. Então, eu passei para dentro dele, esse str aqui é o valor 2 que eu digitei, string. Ele transformou num inteiro primitivo. Lembra dos números primitivos? Um número inteiro. O valor agora, que é a minha variável, que eu defini aqui em cima como inteiro primitivo, ó, vai receber esse valor 2. Quer dizer, eu estou usando uma classe integer. Tá? Então, ó, avanço, step over, ele imprime aqui embaixo os tracinhos, agora o step over de novo, ele vai retornar o valor, ele volta lá, aqui ele sai da função e volta para onde foi chamado, ó, step over. Voltou lá para cima onde foi chamado. Aí agora ele vai pegar esse 2 que eu digitei aqui, ó, que é o retorno da minha função, esse retorno aqui, ó, e vai atribuir para esse número que é do tipo inteiro. Step over, ó. Beleza. Aqui, ó, ele já mostrou que, aqui no painel de depuração, ó, que o número agora está com 2. E agora eu mando imprimir esse número aqui, ó. Número digitado vai mostrar o número 2. Tá? Aqui, ó, step over. Mostrou o número. O programa acabou, como não tem mais nada, resume, ponto final. Tá aí a nossa aplicação. Então, de acordo com a minha lógica aqui, ó, de acordo com essa minha lógica, opa, quero voltar aqui para o PowerPoint. Aqui. Opa, não, esse aqui foi o primeiro, né, que eu fiz, né? Deixa eu fechar. Opa. Esse 2 aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já resolvi a parte de entrada de dados. Expliquei isso aqui para vocês. Essa parte aqui foi o que eu expliquei para vocês. Tá? Tudo isso que eu falei com vocês é isso aqui, tá certo? Aqui está bem coloridinho, né? Porque eu coloquei aqui umas explicações, né? Para poder ajudar quando vocês forem estudar pelo slide. Mas lá no vídeo fica melhor para poder entender. Tá? Aí, ó, executei, tá vendo? Tal. Passo a passo as minhas execuções, ó. Digite o palpite, parei nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, para não estender mais o vídeo, eu vou dar uma parada por aqui e a gente conversa na sequência. Tá bom? Deixa eu voltar lá para o meeting. Estou parando por aqui a gravação para a gente poder entrar na parte de dúvidas aí, tá? Então, parei por aqui.